Olá, oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula, professor Marcelo. Espero que vocês estejam bem. Estaremos dando continuidade à nossa aula, né? Sendo que na aula passada nós falamos sobre contra-ataque direto e contra-ataque sustentado, né? Falamos sobre num todo sobre o ataque, né? Então, hoje nós estaremos falando da defesa. Já comentamos tudo que tínhamos para comentar em relação ao ataque no handball, né? E agora iremos falar sobre a defesa no ataque, ou a defesa no handball, ou embolando. Então vamos lá, turma. Então, a tática de defesa no handball, ela consiste em três tipos de defesa. A defesa individual, que nós já falamos um pouco na frente, né? Eu já dei a dica para vocês em relação, mas iremos falar novamente. A defesa por zona, que é um espaço determinado na quadra. E a defesa combinada ou mista, que é a mesma coisa. Então nós temos a possibilidade dessas três táticas de defesa que a equipe ela pode utilizar no jogo. Então vamos começar a falar sobre a defesa individual. Ela é uma defesa que determina que cada defensor ele deve marcar um adversário específico, né? Estando ele bem próximo desse adversário o tempo todo enquanto o jogo estiver rolando, ok? Seja ele em toda a quadra, na metade, no meio da quadra, né? Ou num terço da quadra. Isso daí vai ser determinado pelo técnico. Mas a ideia é que o marcador, a defesa individual deve ser feita homem a homem, bem próximo, não dando a possibilidade do jogador fazer o passe ou passar por você, tentando sempre recuperar a bola e defender a sua equipe. Essa tática de defesa ela permite que você recupere a bola muito rapidamente do que as outras táticas. A dificuldade ela dificulta, né, os passes do adversário, como você está muito próximo, mas ela provoca um grande cansaço nos defensores. Isso é a parte negativa da defesa individual. Ela impede que o defensor dê uma cobertura para o outro colega nas saídas do contra-ataque e que complica um pouco mais. Vocês lembram que eu falei sobre a cobertura, né? Quando um atleta ultrapassa aquele marcador individual, o outro atleta vai ter que fazer a cobertura, e assim há uma mudança rapidamente tática, né, de jogadores para jogadores, para poder fazer essa cobertura e possivelmente recuperar a bola e não sofrer o gol, né? Então essa é uma parte que não é muito boa na defesa individual, né? Você tem um grande cansaço e complica muito na defesa em questão de fazer a cobertura, ok? Continuando, então eu coloquei aqui um desenho para vocês, né, da quadra com a marcação individual homem a homem, o vermelho que está defendendo, então você pode ver sempre um vermelho de frente para um jogador azul. Essa é a defesa individual no handball, ok? Então vamos dar continuidade. E agora nós iremos falar sobre defesa por zona. É aquela defesa em um espaço determinado. Para vocês terem uma ideia, quando uma equipe ela perde a bola lá no ataque, ela tem que vir muito mais bem rápido para essa área defensiva, né? Se caso o técnico optar por esse estilo de defesa. Porém, entretanto, ele é o mais básico no handball. Todas as equipes, né? Uma ou outra que utiliza outro tipo de defesa, mas como se fosse
a primordial de todas as defesas, né? Ela posiciona, como eu falei para vocês, cada defensor, né, no setor da quadra, e eles ficam entre a linha de 6 metros e 9 metros. Eu vou explicar já para vocês, ok? Embora ela não tenha dificuldade pelo cansaço, né, porque está bem próxima ali, e ela dificulta bastante o adversário a fazer um passe entre essa defesa, né? Esse espaço ele fica muito distante do gol, e isso facilita a defesa e também o goleiro a defender as bolas que é lançada na direção da meta, né? Essa defesa por zona, ela também ela evita, como eu falei para vocês, o cansaço dos defensores e permite que o defensor dê uma cobertura melhor para o outro jogador, diferente da defesa individual, né, que dificulta. Agora, por zona não, ela dá uma cobertura, ela permite uma melhor contribuição na cobertura se passar um jogador pela essa defesa, ok? E aí eu coloquei um gráfico aqui para vocês. Essa defesa por zona, ela tem uma que, assim, como eu falar, é a mais corriqueira, né? É a mais simples da defesa por zona, que ela é chamada de 6-0, né? Todos os jogadores, eles ficam distribuídos entre essa linha, são os laranja. Agora, aquela linha de 6 metros que eu falei, é essa linha aqui, que é a área do goleiro. Mais 3 metros para cá, essa pontilhada de 9 metros. Ok? Então, os jogadores, eles ficam distribuídos nessa área aqui. Cada um em seu setor, vendo que eles estão na direção dos atacantes, que são os amarelos, né? Bem distribuídos e fazendo a sua defesa em cada setor. Aqui, aí vocês já conhecem, né, os setores, que são as posições, né? E aí ele se distribui próximo à linha de 6 metros, ok? E aí eu coloquei aqui uma variação desses sistemas, né? Porque ela pode se optar também em dificultar a marcação no ataque. E aí tem dois tipos de sistema, que é o sistema 5-1, que adianta um marcador na parte da defesa, e tem o 4-2. E aí eu coloquei o gráfico, né, um desenho aqui para vocês. Esse aqui é do 5-1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 distribuídos na área, né, na zona de defesa, e um adiantado. Esse ele vai ficar solto para marcar qualquer um que venha atacar. Ele não vai ficar especificamente não, tá ok? Mas ele vai estar aqui na área do ataque, defendendo também, ajudando a defender. Da mesma forma temos o 4-2, sendo que o 4-2 ficarão 4 jogadores na zona de defesa, né? E 2 adiantados tentando defender o adversário que está vindo em a direção da sua meta, né? Essas defesas, ela pode ser classificada de que forma, né? De nível de movimentação dos marcadores. Quando ele sai na linha de 6 metros para dar o combate ao atacante com a posse de bola, temos uma defesa ativa. Como assim, professor? Eles estão aqui marcando, vamos esse cara aqui que está por último aqui, e o atacante está vindo nessa direção, ele sai dessa área para vir para cá, então ele tem, então é chamado de uma defesa ativa. Quando eles ficam aqui e não saem, e aí ela muda de nomes, nós temos uma defesa passiva. É o momento que ele fecha todas as áreas sem dar o combate, ou quer dizer, sem passar pela linha, aguardando, só defendendo da sua posição ali. Então, dentro desse sistema de defesa por zona, nós temos a defesa ativa e nós temos a defesa passiva. A ativa é quando o jogador que está aqui na defesa, ele sai para combater, tentar tomar a bola, né?
do adversário, mas claro, sem agressão e sem fazer falta. E quando ele fica somente aqui, balançando os braços constantemente, observando se a bola vai ser lançada na direção da meta do seu goleiro, da sua equipe, e ele fica ali, então isso daí é uma defesa passiva, ok? Então nós temos agora uma defesa combinada ou defesa mista. Nada mais é que uma combinação das duas defesas que nós já vimos, né? Que é a defesa individual e a defesa por zona. É uma mistura, é uma combinação, por isso que o nome é combinada ou mista, né? Ela busca posicionar os seus jogadores próximo à linha de 6 metros, né? Ou a defesa por zona, com exceção de um deles que marcará individualmente o jogador adversário, né? Como na marcação individual. Como assim, professor? Vamos lá. Eu coloquei o sistema 5x1, né? Esses 5 fará a mesma função da defesa por zona. Esse aqui fará a marcação relativo à defesa individual. Ele vai marcar um indivíduo específico, geralmente o pivô, ou os atacantes, ou o ponta. Isso vai depender do técnico. Ah, professor, mas lá pela zona ele ficava livre. Sim, pela defesa por zona ele ficava livre para marcar quem ele quisesse. Mas na combinada ou na mista ele fará a marcação individual de um homem específico ao qual o técnico irá determinar. Por isso que é uma defesa mista ou combinada. Ela faz a ação das duas últimas defesas que eu falei para vocês, dois últimos tipos, né? Que é a defesa por zona e a defesa individual. Bem, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês possam ter compreendido, né, esse tipo de defesa. Nós temos a defesa individual, que é homem a homem, que vai marcar o outro atleta. Porém, a dificuldade o cansaço que fica, né, de você ficar correndo, se deslocando, não deixando o atleta passar, e aí você sofre uma ultrapassagem, e aí para fazer a cobertura vai ser uma coisa um pouco ruim do outro atleta, seu amigo do mesmo time, fazer isso daí. É uma desvantagem desse sistema individual. Porém, para recuperar a bola e fazer um contra-ataque é bem melhor do que os outros sistemas. E aí nós temos o sistema por zona, né, onde ficam distribuídos os jogadores na linha de 6 metros e de 9 metros, né? Tendo também como uma ação passiva ou uma defesa ativa, né? Quando você sai para fazer o combate ou quando você fica dentro dessa área aguardando. Tendo a possibilidade também de adiantar um jogador no sistema 5x1 ou 2 jogadores no sistema 4x2 para estar fazendo a defesa na área do ataque da outra equipe, sendo que eles ficam livres para defender a qualquer jogador. Defender de qualquer jogador, né, nessa área. E aí nós temos, recapitulando, hein, a defesa mista, né, ou combinada, melhor, né, que é a combinação desses dois sistemas de defesa, que é o nosso sistema de defesa por zona e o individual, sendo que ele irá fazer a distribuição dos jogadores na área de 6 metros e 9 metros e estará adiantando um ou dois jogadores, dependendo do sistema, para marcar individualmente. Esse é o mistério desse sistema, ok? Então, já recapitulamos. Se vocês tiverem uma dúvida, anotem no caderno de vocês
E na próxima aula presencial nós iremos falar um pouco mais sobre esse assunto. Beijo no coração e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau, turma.